E aí galera, tudo bem? Vamos começar aqui, né? Mais uma aula para o nono ano, a quinta aula. E bom poder estar de volta aqui gravando aula para vocês. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a página 77 e 78 da apostila, tá? Vamos falar sobre casos de semelhança de triângulos. Estou gravando essa aula num modelinho diferente, com a minha cara aparecendo aqui no canto para vocês. Vamos ver se vai ficar bom. Então, esse primeiro caso de semelhança de triângulos, né, turma? Esse aqui são três ao todo, né? O primeiro é o ângulo-ângulo. Ele é bem fácil de identificar. Você já vai ver as marcações dos ângulos aqui. E se não tiver a marcação, vai ter a medida também, para facilitar a identificação. O que consiste isso, né? São dois triângulos parecidos, né? Por isso que o nome é semelhança, né? Se fosse igual, a gente ia falar que é igual. Mas não é igual, são semelhantes, são parecidos. Em que os ângulos aqui, né, dois ângulos do triângulo, eu posso dizer que são correspondentes ao triângulo menor. Como assim? O ângulo que aparece aqui no vértice B vai ser o mesmo que vai aparecer aqui no vértice E. E o ângulo que aparece aqui no vértice C vai ser o mesmo que aparece aqui no vértice F. Apesar da medida do lado ser diferente, né? O lado aqui DE é menor que o lado AB, o ângulo é o mesmo, a abertura aqui é a mesma. Então, se aqui for 60 graus, por exemplo, aqui também vai ser 60 graus. E, por consequência, o ângulo aqui do vértice A, apesar de não estar identificado aqui, também vai ser o mesmo do vértice D. Tá? Então, se um triângulo tem dois ângulos aqui, ó, correspondentes com o seu outro triângulo aqui, com outro triângulo, congruentes, né? Esses dois ângulos aqui congruentes, correspondentes no outro triângulo, o terceiro ângulo aqui, correspondente, também vai ser congruente. Então, imagine que aqui seja um ângulo, sei lá, 50 graus, aqui também vai ser 50 graus. Ok? É o que está dizendo aqui, ó. Se dois ângulos dos triângulos são respectivamente congruentes, podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Beleza? Então, esse triângulo e esse aqui são semelhantes porque esses dois ângulos aqui são congruentes. Segundo caso de semelhança de triângulo. Lado, ângulo, lado. Bom, observe aqui que o ângulo é congruente, certo? O ângulo que eu tenho aqui no vértice B é o mesmo ângulo que eu tenho aqui no vértice E. E o lado? O lado nós já vimos que não é igual, né? Esse lado aqui no triângulo maior não está igual ao lado do triângulo menor. Mas a razão que existe entre esse lado e esse lado aqui é a mesma que existe entre esse lado aqui, BC, e o lado EF. É isso que caracteriza dois triângulos serem semelhantes se você comparar o lado, o ângulo e o lado. Como assim? Ó, razão nós vimos em outro vídeo que é a mesma coisa que divisão. Então, se você dividir esse lado aqui por esse daqui, o valor que você for encontrar tem que ser igual à divisão desse lado pelo seu lado correspondente no outro triângulo, que é o EF. Então, é isso que está dizendo aqui, ó. O lado AB dividido pelo lado DE tem que ser igual à divisão do lado BC pelo lado EF. E o ângulo tem que ser congruente. Então, se aqui é 70 graus, aqui também tem que ser 70 graus. Tranquilo? Cumprindo essas definições aí, eu posso afirmar que os triângulos são semelhantes. Tá? O ângulo tem que ser congruente, tem que ser o mesmo ângulo, e os lados terem a mesma razão. Se em dois triângulos, dois lados são respectivamente proporcionais, ou seja, possuem a mesma razão, e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes, podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Terceiro e último caso é o lado, lado, lado. A mesma comparação que nós fizemos ali, né, no segundo caso, com os lados,
deles terem a mesma razão, eu vou fazer aqui nesse terceiro caso, só que eu não vou levar em consideração o ângulo, eu vou fazer só com os lados. Então, o lado AB dividido pelo lado DE tem que ter a mesma razão do lado AC dividido pelo lado DF, assim como tem que ter a mesma razão do lado BC dividido pelo lado EF. Ok? Entendido? É isso que está dizendo aqui. Se dois triângulos tiverem os três lados respectivamente proporcionais, podemos afirmar que eles são semelhantes. Então vamos direto para o exercício para ficar mais simples esse entendimento aí. Ó, primeiro exercício na letra A, eu tenho dois triângulos e eu já posso afirmar de cara que eles são semelhantes. Por quê? Porque os dois ângulos aqui, ó, informados aqui na base, tá a indicação de que eles são congruentes, ó. 90 graus, e esse daqui que ele não informou a medida, ele usou o mesmo símbolo, mesma cor aqui, né? Então eu sei que eles são congruentes, esse ângulo aqui no vértice C e esse ângulo aqui no vértice F. Então se esse triângulo menor e esse triângulo maior tem dois ângulos correspondentes, congruentes, eu posso afirmar que esse caso aqui é o caso de semelhança ângulo e ângulo. AA. Ok? Já no segundo caso, na letra B, o caso de semelhança aqui é esse último que nós acabamos de ver. Lado, lado, lado. Observe, ó. 3 e o lado correspondente é o 6, certo? Então a razão aqui é de 3 para 6. No outro, o lado AC, o lado correspondente é o DF, 8, 4 para 8. E no último aqui na base, BC 5, EF 10. Então 5 sobre 10. Repare, essas frações são iguais. Elas possuem a mesma razão. Se você simplificar essas frações, 3 sextos, vamos simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Meio. 4 oitavos, vamos simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 5 décimos, vamos simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, é a mesma razão. Então eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso de lado, lado, lado. L, L, L. Tá? Ficou faltando aí no exercício só o segundo caso, que é o lado, ângulo, lado, que é o que aparece aqui no exercício 2. Ó, podemos afirmar que cada par de triângulos são semelhantes? Por quê? Aqui, ó, lado, ângulo, lado. Então, esse aqui nós vamos testar usando o segundo caso. Lado, ângulo, lado. O ângulo é congruente, tem a indicação aqui do ângulo reto, então aqui é 90, aqui é 90. Beleza, não há dúvida com relação ao ângulo. Agora, e os lados? Terão a mesma razão ou não? Bom, 20 sobre 8, 15 sobre 6. Vamos simplificar isso aqui. 20 e 8, o número que dá para dividir os dois aqui seria 4, né? 20 dividido para 4 dá 5, 8 dividido para 4 dá 2. E aqui, 15 sextos, o número que dá para dividir os dois é 3. 15 dividido por 3 dá 5, 6 dividido por 3 dá 2, ou seja, possuem também a mesma razão. Então eles são, sim, são semelhantes, pois estão de acordo com o caso de semelhança lado, ângulo, lado. LAL. Lado, ângulo, lado. Certo? No B, só temos as medidas dos lados. E dá para ver aqui já no desenho, né, que esses dois triângulos não são semelhantes. Mas, como ele na apostila ele pergunta por quê, então, por que eles não são semelhantes? Pois não se enquadram em nenhum caso de semelhança de triângulos. Observe, ó, se você dividir o 9 por 4 para descobrir a razão, não vai ser o mesmo valor de divisão do 10 pelo 5, né? 10 dividido por 5 dá 2. 9 dividido por 4 não dá 2. 7 dividido por 3 não dá 2. Então, esses dois triângulos não são semelhantes. Não possuem a mesma razão entre os seus lados correspondentes. Beleza? Então é isso. Abração e até a próxima.